Olá pessoal, que Deus te ilumine. Chegamos ao 12º dia do jejum de Daniel. Eu quero convidar você a acompanhar essa palavra. Eu acredito que ela possa lhe ajudar aí bastante na sua caminhada com Deus, tá bom? Quero só pedir um favor antes, se você puder curtir o vídeo já, porque ajuda na divulgação. E se você não é inscrito, se inscreva, porque a gente tem lançado um vídeo diário aqui, principalmente 7 horas da manhã, de segunda a sábado, e no domingo a partir da 1 hora da tarde. Se você quiser estar recebendo esse conteúdo, você acredita que de alguma forma esse conteúdo possa te ajudar, então se inscreva e compartilhe o canal, os vídeos, que com certeza ajuda bastante na divulgação dessa palavra que a gente tem compartilhado aí com vocês, tá certo? A gente já ouviu, eu já ouvi, provavelmente você também, aquele termo assim: olha, você é uma pessoa convertida ou uma pessoa convencida? E geralmente a gente usa esse termo até para a pessoa tomar uma posição e dizer: não, eu sou convertido, não fui convencido não, por nada nem por ninguém não, eu sou convertido de verdade. Só que o que eu quero dizer nesse vídeo hoje é que você precisa sim ser de fato uma pessoa convertida, que quer dizer essa mudança de direção, né? A conversão é a mudança aí dos 180 graus, né? Você estava em uma direção do pecado, a direção de uma vida distante de Deus, descompromissada de Deus e da palavra de Deus, e você decide fazer essa conversão de 180 graus, ir numa direção totalmente oposta, contrária ao que você estava seguindo, de uma vida que não havia nenhum comprometimento com a palavra de Deus. Mas essa conversão se dá por um convencimento que não dá para ser através de uma pessoa. Por melhores argumentos que eu possa ter, ou que qualquer pastor, bispo, padre, presbítero, ou qualquer termo, ou uma pessoa que não tenha nenhum título em termos de uma igreja, de uma denominação, mas que possa, de repente, pegar argumentos muito fortes, podemos dizer assim, e tentar, de alguma forma, convencer você de Deus, das coisas de Deus, de erros, de falhas, né? De repente você fala: olha, eu assisti um filme, aquele filme, poxa, me convenceu, olha, uma pregação me convenceu. Só que, na verdade, esse convencimento ele vai ter, com certeza, um prazo de validade. Só que esse convencimento que eu vou falar aqui agora, que a palavra de Deus ela nos traz, e que é obra exclusiva do Espírito Santo, é ele que traz a verdadeira conversão, né? A mudança de direção, o verdadeiro arrependimento, ele se dá justamente porque o próprio Espírito Santo é o único capaz de verdadeiramente te convencer de alguma coisa. E é nisso que eu quero focar nesse vídeo de hoje, lá de João, capítulo 16, Evangelho de João, né, capítulo 16, a partir do versículo 7. Se você quiser ler na sua Bíblia, você pode acompanhar. Ele diz assim: ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus falando que para ele enviar o Consolador, ele precisaria ir. O Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, só agiria depois da sua partida, em toda a plenitude, né? Em toda a totalidade. A gente já falou em outros vídeos que o Espírito Santo sempre esteve presente, desde a criação da terra, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O próprio nascimento de Jesus foi obra, né, do Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre Maria, que gerou Jesus ali, né? O próprio Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus depois do seu batismo nas águas, né, como pomba, como a Bíblia diz, lá depois do batismo de João. Então o Espírito Santo sempre esteve presente, mas a obra do Espírito Santo, desse Consolador, a obra na sua plenitude do Espírito de Deus dentro da vida do ser humano, só poderia acontecer com a partida de Jesus. E aí ele traz o versículo seguinte, que aí entra o ponto-chave que eu estava falando do convencimento. Ele diz: ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele diz: convencerá o mundo do pecado,
justiça e juízo. Então, quem vai trazer o convencimento para uma mudança de vida, como eu disse, não é uma pessoa. Pode vir sim através, e com a maioria das vezes acontece, através até mesmo de uma pregação dentro da igreja, um vídeo como esse que você está vendo, e de repente até qualquer outra coisa que a gente já até citou aqui, que de alguma forma possa ter colaborado com esse convencimento para a conversão. Mas a obra real dessa conversão, desse convencimento, se dá pelo próprio Espírito Santo, porque se não houver esse convertimento, esse convencimento pelo Espírito Santo, aquilo que hoje eu possa usar como argumento para te convencer, a força que eu use para te convencer, um argumento excelente, amanhã ou depois, se vier um argumento mais forte do diabo, das trevas, de um mal, de uma situação, pelo lado contrário, também irá te convencer e te afastar de Deus. Mas esse convencimento aqui, que o Espírito Santo e somente Ele pode trazer, ele muda tudo. Por que eu digo isso, que ele muda tudo? Porque Jesus já foi direto na raiz do problema. Ele falou, ele vai convencer primeiro do quê? Do pecado. Porque o pecado é a raiz de todo mal, como você sabe. O pecado gera morte. Com o pecado não há como o Espírito de Deus agir na vida de uma pessoa. Nós somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Agimos, erramos, falhamos, pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Por quê? Por conta desse convencimento. Eu falava no último vídeo, o entendimento que Deus nos dá acerca da palavra dele, da vontade dele, faz toda a diferença. Acerca dos seus mandamentos, para que você não ande no caminho falso. Lembra que nós falamos no último vídeo, no vídeo de ontem? É exatamente isso. Você não andar no caminho mentiroso, o caminho do pecado. Porque o pecado, ele convence você do que você vinha fazendo, dos erros que você vinha cometendo e de um caminho novo que você deve seguir, que você precisa seguir, porque ele é o próprio caminho. E aí ele diz, do pecado porque não crê em mim, porque no momento em que a pessoa, ela realmente crê nele, porque você vivia no pecado sem crer em Jesus, de fato, de verdade, porque no momento em que você crê nele, no momento que você tiver uma experiência com ele, e de fato, de verdade, o conhecê-lo, não tem como mais você viver no pecado. Não tem como mais você escolher pelo pecado e querer crucificar Jesus de novo, que é o que a Bíblia diz, que a pessoa que vive, volta à prática do pecado, levasse a ele ao vitupério novamente, levasse a ele a dor, a humilhação novamente. Não, você não consegue fazer isso. Você tem essa opção, o diabo sempre vai apresentar o pecado, a sua carne, a sua vontade sempre vai estar presente, mas você tem um entendimento e o Espírito Santo te dá essa condição para que você escolha não mais pelo pecado. Aí ele diz, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, para que eu viva uma vida justa diante de Deus, eu preciso realmente ter o convencimento de que Deus está em todo lugar. Naquele momento, Jesus estava ali presente com eles de forma humana, presente fisicamente. Então, quando você está presente fisicamente, perto de uma pessoa que é de Deus e é da fé, você não vai cometer certos erros, certas falhas. Até já falei em outros vídeos, até aqui do canal, que se você colocar a imagem de uma pessoa de Deus do seu lado, por exemplo, o seu pastor, o pastor da sua igreja, do seu lado, diante de muitas atitudes que você toma, você não as tomaria, porque você teria o mínimo de temor, de respeito, de consideração. Por quê? Porque você pensaria assim, não, peraí, eu não posso fazer isso, eu não posso cometer mentir aqui na frente do pastor, eu não posso cometer adultério na frente do pastor, eu não posso roubar ninguém na frente do pastor, eu não posso ficar aqui vendo pornografia aqui na frente do pastor, eu não posso cometer esse erro na frente do pastor. Então você, pelo temor, pelo respeito, pela consideração com a pessoa, você praticaria a justiça. Mas como ele falou aqui, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Mas a justiça que Deus convence através do Espírito Santo é que Ele está em todo lugar. É que Ele vai dar a você, mesmo que você não veja, não toque, não sinta Ele fisicamente, você sabendo que Ele está em todo lugar, você decide viver uma vida dentro da justiça, de acordo com a palavra de Deus.
mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem ter ninguém para te policiar, para te vigiar, para botar uma lupa sobre você. E ele completa, né? E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, o convencimento de dar a você o juízo, né? Volto à questão do entendimento, o raciocínio, porque você entende, o príncipe desse mundo é quem? O diabo. Já está julgado, já perdeu tudo, já não tem mais jeito para ele. Então, o que agora resta a ele? Fazer de tudo que ele puder para levar o máximo de pessoas. Então, eu sabendo disso, eu vou vigiar, eu não vou dar bobeira, eu não vou dar espaço para o diabo, eu não vou dar mole para ele, porque eu sei que ele já está julgado, que para ele não tem mais jeito. Então, ele quer encontrar pessoas incautas, pessoas distraídas, pessoas que vão se deixar levar pelo coração, pela emoção, pelas sugestões dele. Então, Deus nos traz, o Espírito Santo nos traz esse juízo, né? Faz com que a pessoa esteja em perfeito juízo, em perfeito entendimento, conhecimento, razão, para poder escolher não viver de acordo nem com a sua própria vontade, por saber que sim, o próprio Jesus alertou que a carne é fraca, e muito menos dar ouvidos à voz do diabo, à voz das sugestões do mal. Então, pese isso. Se você realmente hoje está como uma pessoa verdadeiramente convertida, porque você, primeiramente, foi verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e realmente convenceu você, mostrou você um caminho e converteu o caminho das trevas para a luz, do pecado para uma vida de obediência à palavra de Deus, de comunhão com Deus. Uma vida onde você estava de acordo com a sua vontade ou com a do diabo, que é geralmente a nossa vontade, né, casa com a do mal. Então, você está na sua vontade, você está na vontade do mal, infelizmente é quase que a mesma coisa. Agora, a pergunta que você sempre tem que se fazer é se você está dentro da vontade de Deus, tá bom? Pense em tudo isso que a gente falou e que o Espírito Santo possa convencer você de fato e de verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, ajude essas pessoas, porque, como a gente falou até inclusive nesse vídeo, a gente pode trazer as mais inúmeras mensagens, palavras, argumentos, mas se o Teu Espírito não a convencer, meu Pai, se o Senhor não fizer a obra, meu Deus, a gente pode mostrar tudo, mas nada vai acontecer. Só o Teu Espírito é capaz de verdadeiramente convencer uma pessoa dos erros, do pecado, da justiça, para que ela viva de acordo com a justiça que é a Tua palavra, mesmo que ela não tenha ninguém para cobrá-la, para observá-la, para monitorá-la, porque ela reconhece que o diabo já foi derrotado, já está julgado, e ela em perfeito juízo, em entendimento, ela, meu Pai, guarda, protege, luta pela sua salvação. Meu Deus, dê essa força a todos os que creem. E se você crê, diga que assim seja. Amém. Amém? Que Deus te ilumine e acredito que em nome de Jesus essa palavra possa ter te ajudado. Se ajudou, compartilha, porque hoje em dia as pessoas compartilham tanta coisa, né? Menos, muitas das vezes, uma palavra que possa realmente ajudar a quem precisa. Que Deus te ilumine e até o nosso próximo vídeo.